Tem aqui o Luiz Alberto, querido amigo aqui conosco essa noite. Então, só para apresentar o Luiz Alberto, não é fácil apresentar o cara, não. Né? Mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC-RJ, mestre em Droga-Dependência pela USAL, Buenos Aires, pós-doutorado em Ciência da Literatura, UFRJ. Ele é psicanalista, atualmente membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, né? É autor de alguns livros. Alguns livros. Crise da Adolescência, Rouco, As Identificações na Obra de Freud, pela SPID, Adolescência, Família e Drogas, pela Mauad, Freud e Machado de Assis, uma interseção entre psicanálise e literatura. Mauad também coautor de Cidade de Deus, editado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, essas são algumas das coisas que o Luiz Alberto já fez e faz ainda, dentre tantas outras, né? E ele vai falar para a gente sobre Freud e as mulheres em Machado de Assis. Então, com a palavra... Bom, eu vou falar sobre Machado de Assis, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, é bom, né? Espero que agrade. Essa perspectiva que eu fiz do Machado de Assis é o seguinte. Eu, durante algum tempo, né, eu me dediquei a ler Machado de Assis, porque eu até contei ali na entrevista para eles como é que começou essa história. Eu, na casa da minha avó, tinha, uma casa antiga, tinha o consultório do meu avô, que era embaixo, um consultório de dentista. E lá eu encontrei, primeira vez na vida, devia ter uns 12 anos por aí, encontrei um Yaya Garcia, daqueles com Y, etc. E depois eu comecei, foi o primeiro livro que eu li. Depois minha mãe pegou todos aqueles livros que tinha na biblioteca e levou para minha casa. Eu me tornei um leitor quanto mais, né? Lia bastante. E li muito sobre Machado de Assis. Com o tempo foi passando e eu resolvi num programa da PUC, né, de doutorado, eu fazer uma interseção entre o Machado de Assis e o Freud. E como é que eu fiz? Eu usei, para trabalhar a questão pela linha da psicanálise, eu usei 4 mulheres como, que eu chamei na época, as pecadoras. Falar assim, às vezes, é complicado, porque eu não sei o que vocês sabem. Então, posso, às vezes, estar até repetindo coisas, né? Mas essas personagens que eu examinei foram, se vocês se recordam, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos a Virgília, né? E temos a Marcela, essas duas personagens. No outro que eu fui, o seguinte, foi Sofia de Quincas Borba. A outra é a que eu tenho que pegar uma para falar. Como todo mundo gosta que fale de Capitolina Pádua, eu vou falar de Capitolina Pádua, que é Capitu, né? E depois eu fiz um paralelo, né, dessas pecadoras com duas que o Machado colocou como duas mulheres, vamos dizer assim, mais sérias, que é Virgília e Carmo, né? Para vocês terem uma ideia, Carmo e Virgília, que são de Memorial de Aires, elas foram escritas depois da morte de Carolina, né? E, curiosamente, como naquela época não havia computador, nós temos, então, todos os rascunhos, todos os escritos do Machado, né? O Machado cometeu inúmeros atos falhos, confundindo Fidélia e Carmo. Depois eu até explico por quê, né? Mas foi esse, né, o trabalho que a gente fez. Aí, onde é que nós vamos começar, então, a nossa conversa aqui? Vocês devem se lembrar que, quando Freud escreveu a Gradiva, né, ele chamou a atenção para quê? Ele disse aquela famosa colocação que todo mundo usa, né, que os escritores criativos, eles sabiam muito mais da alma humana de qualquer um psi, né? Eles sempre sabiam e nós deveríamos sempre recorrer a eles, né? Ele vai dizer uma outra coisa que o pessoal normalmente não cita, mas eu gosto de citar. Quando ele escreveu sobre o Moisés do Michelangelo, ele traz uma contribuição que o pessoal da literatura fica um pouco horrorizado. Mas é assim, o Freud vai dizer, dentro da concepção freudiana, né, ele vai dizer que para você entender uma obra de arte de grande vulto, vamos pegar pela literatura, pela psicanálise, você enriquece extraordinariamente a obra. Por quê?
Porque se você entender como é que ele pensa a teoria, como é que foi que ele formou essa teoria dele? Ele disse, se alguém vai escrever alguma coisa, né, obviamente que ele está falando dele. Até porque eu sei, porque uma vez fiz uma conferência na Faculdade de Letras da UFRJ e fiquei chocado, porque várias pessoas lá achavam que existia autor desligado do texto. Bom, isso é a mesma coisa que dissesse alguém, e eu estou falando, estou desligado do texto que eu estou apresentando aqui, isso é uma loucura, não é possível. Né? Então não existe autor desligado do texto. Então o autor está sempre apresentando o que se passa na cabeça dele. Agora, você é que vai fazer as interpretações que quiser sobre aquilo, né? E as que puder. Então, poderíamos ver a coisa assim por dois ângulos. O primeiro deles, né? Quando um autor escreve, ele está numa posição onipotente total, porque o autor pode fazer o que ele quiser com o personagem dele pode voar, como tem vários aí. Pode ser, quando tinha uma menina falou para mim a história, uma princesa sem cabeça. A Carolina me falou, a princesa sem cabeça está gozando a Júlia, que só é minha neta. Mas a princesa sem cabeça, isso não existe, ela não existe. Não, a princesa sem cabeça. O autor, né, onipotentemente. E o que nós fazemos? Nós nos identificamos com um personagem A, B ou C. Né? Quanto mais o personagem nos toca, né, mais qualificado está o texto do autor. Né? As obras de arte, todas as grandes obras de arte, seja Ilíada, seja as obras escritas por Shakespeare, seja lá por quem for, né? Os personagens dessas obras, o quanto eles nos tocam, é o quanto vai ser importante essa obra no cenário internacional. Né? Então você veja, e tem obras e tem personagens que eles até tomam conta do autor. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que possivelmente poucos saberão responder. Quem é o autor de Dom Juan? Alguns podem dizer Molière. Não, não é. O autor de Dom Juan é um personagem conhecidíssimo, mas o autor de Dom Juan não é Molière. É Tirso de Molina, que esse é o nome ficção dele, é um frei mercedário Gabriel Teles. Né? Mas o personagem tomou conta do autor, nem se sabe exatamente quem é o autor. Se pega o Molière, que já pegou, né, já fez uma interpretação, tem a ópera também. Bom, então, os autores, né, eles têm uma importância danada para nós, porque eles vão dar a possibilidade de você, identificado ao personagem, colado no personagem, na história, você poder, de alguma forma, dar alguma interpretação, né, sobre o que está se passando ali. Então a gente vai dizer sempre assim, a psicanálise, ou o psicanalista, ou lá quem for fazer a interpretação, ele sempre dará uma interpretação a mais dentre as inúmeras possíveis. E quando Freud escreveu o Michelangelo, o que ele fez foi o seguinte, foi dizer que o fato de haver aquela interpretação, aquilo só enriquecia a obra. Não diminuía de forma nenhuma a obra, só enriquece a obra. Né? Vocês aí poderiam também pensar o seguinte, bom, como é que o Freud começou com esse negócio de ler, né? O Freud conta que ele, quando era pequeno, ele lia a Bíblia. Mas eu penso, ele era religioso. Não, ele mesmo diz, não lia a Bíblia nada por questões religiosas, ele lia para saber o que se passava com as pessoas. Né? Aí vem a história. E Machado de Assis, como é que era? Machado de Assis, primeiro é uma confusão, porque, digamos assim, existe uma série de equívocos a respeito de Machado de Assis. Todo mundo escreve, todo mundo entende, uma coisa assim. A pessoa que fez a pesquisa mais completa sobre Machado de Assis, sobre a vida do Machado de Assis, é um francês, chama Jean-Michel Massat. É a melhor, ele chama-se A Juventude de Machado de Assis, que depois que ele casa, ele não continua a biografia dele, até por brigas com o pessoal da academia, etc. Então, quando o Michel Massat traz, né, as questões, o que é que se passava, como é que era e tal, é muito diferente de várias coisas que tinham se escrito por aí. Como o Godinho da Fonseca e outros que fizeram pesquisa, foram a Portugal, etc., pesquisaram muito sobre Machado de Assis, mas a ignorância campeia. Você quer ver? É chegar no lugar e dizer assim, Machado de Assis, gago, preto, epilético e pobre. Bom, tudo isso não é bem assim.
Primeiro que ele morava na Chácara do Livramento. O pai dele chama-se um agregado, né? Morava na Chácara do Livramento, com uma senhora que tinha muito dinheiro, que era Maria José Mendonça de Barros. Número 2, a mãe dele era uma portuguesa, né? Era uma portuguesa da Ilha Terceira dos Açores. O pai dele era um preto. Mas então tem a discussão, Machado preto, isso é uma bobagem, porque Machado, na verdade, era pardo. Né? Não é nem preto nem branco, se você quiser, pode dizer que é branco, é preto. Então, mas agora até mandaram pintar o povo do Machado, que ficaria indignado, porque ser preto naquela época, como mulato, qualquer coisa, era péssimo, porque parecia que era negócio de escravo e tal. Então tem uma discussão até no enterro do Machado de Assis, que o cara faz uma referência a ela, depois Joaquim Nabuco escreve dizendo que não, ele não aceitaria isso e tal. Mas isso é um negócio de só menos importância, porque isso o que importa é o mérito dele, não se é branco, preto, amarelo ou azul. E ele, né, tinha uma mãe que sabia ler e escrever. E essa bobagem, uma mãe lavadeira e tal, nenhuma portuguesa viria para cá para ser lavadeira, fazer trabalho de escravo. Isso está tudo lá no Michel Massá, né? Ela era uma funcionária, uma empregada dessa interna de casa. Imagina-se então o quê? Que ele aprendeu a ler com a mãe, porque a mãe sabia ler e escrever. O pai também sabia ler e escrever, porque o pai assinava o Almanac Lammert, né? Que era um almanac especial. Então o pai dele não era também esse ignorante, que até dizia pintor de parede, não, dizendo que ele era dourador de tetos. Esse cara que, quando a gente vai aí nesses museus aqui brasileiros e tal, não tem uns tetos, é dourador, né? Não era exatamente isso. E ele ficou muito grudado na madrinha, que era Maria José Mendonça de Barros. Se imagina que foi ali que ele começou a desenvolver essa questão da leitura, porque ele com 16 anos vai publicar o primeiro verso dele, né? A questão da epilepsia é outra, né? Eu até tenho uma questão contra isso, que é o seguinte: eu já disse, já escrevi um monte de coisa sobre Machado de Assis, aí fizeram um dicionário sobre Machado de Assis. O que eles botaram de mim no dicionário? A discussão que eu fiz sobre a epilepsia do Machado de Assis. Está lá, se alguém ler vai ver. Que eu digo que aquilo não é uma epilepsia, porque mesmo Miguel Couto e tal, nunca garantiram que era, não tem um diagnóstico fechado. Então eu sugeri até que fosse uma histeria epileptiforme, né? Então, como eu estou só dizendo, uma história machadiana, como é que fica às vezes um pouco enrolada para lá e para cá. O Machado de Assis tinha um tropismo pelo assunto traição, né? Tropismo total. Se vocês pegarem contos, tem vários nessa linha, e o ápice todo dele é a questão, né? O cara me perguntou uma vez no microfone desse de rádio, ele disse, agora, doutor Luiz Alberto, a pergunta que não quer calar, Capitu traiu ou não traiu? Gente, é um tropismo por isso, se traiu ou não traiu. As faculdades de Direito hoje pararam com isso, mas faziam muito julgamento sobre Capitu, direito à defesa, direito à promotoria. Bom, isso tudo não nos serve muito, né? Mas apenas para ver a situação. Por quê? Primeiro romance que Machado de Assis escreveu, que Machado de Assis, até casar, não tinha escrito romance nenhum, né? Carolina tinha 34 anos quando conheceu ele aqui, que ela chegou, porque hoje se sabe quando chegou, porque tinha um monte de coisa errada, hoje se sabe tudo, qual foi o navio que chegou, o dia que chegou, blá, blá, blá. Então ela veio com um amigo deles, que era Arthur Napoleão, que era um amigo da família lá, e o Arthur Napoleão conta que ela veio por um problema que a família teve com ela em Portugal. Então tem uma série de discussões e tem umas histórias nas cartas, eu estou fazendo isso tudo para a introdução da traição. Nas cartas, que tem só duas, porque Machado de Assis, quando estava para morrer, etc., disse que queimasse as cartas entre ele e Carolina, né? Só que tem que uma da moça da família, não tendo a dimensão do autor, do parente, queimou, mas ficaram duas. Sempre sobra alguma coisa, sempre há um resto a dizer, né? Então, ficou esse resto, é uma carta altamente reveladora, porque ele diz que valoriza ela justamente porque ela sofreu por amor. Então se sabe que, imagina-se fazendo a junção, que ela veio por causa de alguma confusão amorosa que deu lá no Porto, e por isso ela veio para cá. Ela veio com 34 anos já, uma moça naquela época, com 34 anos, estava fora a carta do baralho total. E o Machado tinha 30, ela era
um pouco mais velha do que ele. Eles vieram, conheceram-se e tal, dizem até que Machado deve ter conhecido ela no dia que ela desembarcou, porque ele era amigo do Arthur Napoleão, ele foi receber o Arthur Napoleão no Caxfaru, e ela estava lá e apresentou aquele negócio todo, ele se encantou, bom, casaram um ano depois. Até ali ele nunca tinha escrito romance nenhum. Aí ele inaugura o primeiro romance dele, que é Ressurreição, não sei se vocês se lembram, Félix e Lívia. E a história toda gira em torno de ciúme, mas é um ciúme desse neurótico normal, um pouco neurótico demais, que acaba o rapaz, né, o Félix, não ficando com a viúva Lívia, dizendo que ela já poderia ter traído o marido quando estava casado e que ele não ia suportar isso, tal, então ele desiste dela, né? Tem aquela primeira fase toda do Machado de Assis, chama-se a fase da ambição, aquelas coisas assim, não tem nenhum problema. Não tem uma outra obra assim que tenha grande repercussão. Tem sim uma referência que a gente faz a Helena, porque Helena e Estácio, né, havia uma crítica, enquanto não tinha muita psicanálise em cima, havia uma crítica que dizia que é um mau fim para o personagem você matar o personagem. Isso é coisa de autor. Mas não, mas precisa de psicanálise para entender. Helena é incesto. Toda discussão de Helena é incesto. Estácio é irmão dela ou não é irmão dela? Incesto sempre acaba em morte, né? Por isso é que se mata Helena. Se o Machado se dava conta disso ou não, isso é outra história, não sabemos, né? Até porque esses gênios, eles têm uma percepção que às vezes nós não alcançamos, né? Machado de Assis tem passagens assim, altamente psicanalíticas, e se vocês pensarem bem, né, o Machado nasceu em 39, o Freud em 56. Tem aí algum tempo entre eles, né? Quando o Machado já escreveu Dom Casmurro, foi em 1899, né? Freud estava lá tentando botar lá no circuito a interpretação dos sonhos, né? Então, e hoje em dia você tem tudo, né? Você sabe tudo que tinha na biblioteca do Machado de Assis. Nunca apareceu lá nenhum livro de psicanálise, nem nada disso. Então não tinha como, era puramente captação dele, inteligência dele, sensibilidade dele pegar essas nuances, né?